dia, bom dia, sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental focado em empresas, em líderes, em equipes. E hoje eu quero conversar com você que não sabe vender ou não gosta de vender. Este é o nosso tema de hoje. Qual é a forma perfeita de você vender se você não gosta ou acha que não sabe vender? Vamos lá. Primeira questão que nós precisamos conversar aqui é o seguinte: você precisa entender que quando nós estamos falando de vendas na nossa área, na área de desenvolvimento, na área de coaching, nós estamos falando de uma venda diferente, certo? Nós não estamos falando de uma venda persuasiva, nós estamos falando de uma venda relacional, certo? Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Muitos profissionais, muitos coaches ficam dizendo assim: eu não sei vender, eu preciso aprender técnicas de vendas. E eu te garanto que o que você precisa aprender não é técnica de vendas. Você precisa aprender estratégias de vendas. Você tem que ter estratégias de vendas adequadas. Vamos lá. Se você não gosta de vender, deixa eu te perguntar uma coisa. Né? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Escrevam aí, por gentileza. Qual é o seu propósito, a sua missão? Quando você fez a sua formação em coaching, né? Você fez ela para quê? Ou quando você saiu da sua formação de coaching, né? Você tinha qual propósito, qual missão? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Escrevam aí que eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Por quê? Porque quando nós estamos falando de vendas, nós estamos falando em colocar a sua missão, o seu propósito em prática. Porque uma missão, um propósito que está somente na sua cabeça, no seu coração, de pouco resolve, de pouco ajuda as pessoas. E nós sabemos que em tempos normais muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Né? Em tempos de pandemia, mais pessoas ainda estão necessitando da nossa ajuda. Então, vender, e quando eu falo aqui em vender, se você tem dificuldade de vender o seu serviço, eu não tenho dúvida que você tem dificuldade de vender a sua ideia. E se você tem dificuldade de vender a sua ideia, você não consegue colocar o seu propósito em ação. Você não consegue transformar o seu propósito em ações efetivas para realmente realizar o seu propósito, realizar a sua missão. Né? Escrevam aí, qual é a sua missão, qual é o seu propósito? Eu tenho duas áreas de atuação, uma dentro de empresas e uma com coaches, com profissionais de desenvolvimento. A minha missão, o meu propósito, quando eu estou falando com empresas, na verdade, o meu propósito em qualquer área que seja, em qualquer braço do meu negócio, o meu propósito é transformar sonho em realidade. Quando eu estou com empresas, que é um dos braços do meu negócio, qual é o sonho das empresas? O sonho das empresas são elas serem sustentadas, lucrativas, elas crescerem, elas realmente terem um negócio sustentado e lucrativo. E eu ajudo as empresas a realizarem esse sonho, este objetivo, esta meta. E como é que eu ajudo as empresas a fazerem isso? Através do desenvolvimento dos seus líderes e equipes. Então, de verdade, eu ajudo as empresas a alavancarem os seus resultados, para assim se manterem lucrativas, sustentadas. E eu faço isso através do desenvolvimento dos líderes e das equipes. Bom, tem um outro braço do meu negócio que é o de coaches. O de coaches, de profissionais da área de desenvolvimento humano e comportamental. E qual é o meu grande propósito com os coaches? É ajudar os coaches a transformarem o seu sonho em realidade. Qual é o sonho
da grande maioria dos coaches e dos profissionais de desenvolvimento terem um negócio, viverem do seu propósito, viverem da sua missão. E eu ajudo, né? Este é um outro propósito meu, né? Quando eu estou falando com os coaches e com os profissionais de desenvolvimento, é ajudar você a transformar esse seu sonho em realidade. E como é que eu faço isso? Ajudando você a monetizar o seu propósito, transformar o seu propósito em serviços e assim ter um negócio lucrativo e sustentado. E desta forma, ajudar muitas pessoas. Vocês percebem que quando nós estamos falando de vendas, a venda, primeiro, ela parte de você trazer o seu propósito para a prática, certo? Para a ação. Propósito, missão, sem ação de pouco resolve. Conhecimento, um monte de informações, tudo isso, se você não transformar isto em serviços que de verdade ajudem as pessoas, o seu propósito, né, a sua missão realmente não passa de um sonho. E por que a minha missão é transformar sonho em realidade? Né? Transformar o sonho dos coaches em realidade. Porque 95% dos coaches morrem porque ficam apenas no sonho. Né? Morrem, o seu negócio morre. Porque ficam só no sonho, não conseguem transformar este sonho em uma realidade. E não conseguem transformar este sonho em uma realidade porque não conseguem transformar o seu conhecimento em serviços que sejam demandados pelo mercado. Então, este é o meu grande propósito. Por que eu estou falando disso? Porque a venda, ela parte do seu propósito. Se eu quero ajudar você a transformar o seu sonho em realidade, né? Se eu quero impactar, né, a vida de muitos coaches, eu preciso vender para vocês pelo menos uma ideia. E se você tem dificuldade de vender serviços, você tem dificuldade de vender a sua ideia. Porque a venda do serviço ele é apenas uma consequência de algo que de verdade você acredita que pode ajudar o outro. Você de verdade acredita que o seu serviço, aquilo que você faz, de verdade ajuda o outro? Porque se você acredita, saiba que tem muita gente necessitando disso. Necessitando desta ajuda que você pode dar. E aí talvez você me diga, Eliana, mas eu acredito no meu sonho, né? O meu sonho é ajudar as pessoas, o meu sonho é transformar a vida das pessoas. E aí a pergunta que eu faço, perfeito, né? Este seu propósito, essa sua missão é linda, desde que ela vá para a prática. Que ela não fique apenas no seu pensamento, no seu coração, porque isso só vai virar frustração, certo? E mais do que frustração, vai virar frustração para você. Mas em termos de sociedade, né, você não está fazendo nada. E para você realmente colocar o seu propósito, a sua missão em ação, você também precisa viver disso. A grande maioria, né, das pessoas que eu conheço precisam faturar até para cumprir a sua missão, o seu propósito. E a grande questão é possível unir as duas coisas? É possível você cumprir o seu propósito, a sua missão e faturar ao mesmo tempo? Só que não se engane, não é técnicas de venda que você tem que saber. São estratégias de venda. Só que, primeiro, para você ter estratégias de vendas, você primeiro tem que saber quem é seu cliente. Segundo, você precisa saber, entender as dores do seu cliente, os desejos do seu cliente. Porque quando a gente está vendendo, não é sobre nós, é sobre o outro. O cliente, ele não compra o que você vende.
O que o seu cliente compra é o que isso faz com ele. E para eu conseguir me conectar com o meu cliente potencial, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é a dor desse meu cliente, qual é a necessidade desse meu cliente. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, que vocês, coaches, né, profissionais de desenvolvimento, são os meus clientes em um dos braços do meu negócio, né? Qual é a grande dor? Uma das grandes dores é essa: eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu não consigo vender. Então, para eu poder te ajudar, eu preciso ter serviços que ajude você a fazer isto, a vender. Só que para você vender, você precisa então entender as dores do seu cliente ou os desejos do seu cliente. E você precisa ter serviços que atendam a este cliente, a esta dor, que resolvam esta dor, certo? Ok, Mariana, eu sei quem é meu cliente, eu sei as dores do meu cliente e eu tenho serviços que ajudam ele, mas eu não consigo vender. Então, talvez você não tenha estratégias adequadas de vendas. Vamos lá. O que são estratégias adequadas de vendas? Estratégias adequadas de vendas é aquela estratégia que você chega no seu cliente e no final você vende para ele, certo? Mas você não vende através de técnicas. Você vende porque o seu cliente viu em você a possibilidade de ajuda. Viu em você que é possível que você possa ajudá-lo na sua dor, no seu objetivo. Porque mesmo quando nós estamos falando com um público que tem um objetivo, certo? Por trás tem uma dor. Qual é a dor? Muitas vezes eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou preparado, eu preciso me preparar. Essa é a dor. E qual é a estratégia perfeita? Eu disse que esse era o nosso foco de hoje, né? Qual é a estratégia de vendas para quem não gosta ou acha que não sabe vender? A estratégia perfeita é, como nós estamos falando de uma área de desenvolvimento, nós não estamos falando de um produto, certo? Que o cliente pode comprar e se ele não gostar ele devolve. Não, nós estamos falando de desenvolvimento. O cliente só vai comprar de você se ele confiar em você, se ele acreditar em você. A nossa venda, e por isso que eu digo que a nossa venda ela é relacional, ela passa pela construção de um relacionamento. Passa por uma construção de credibilidade, de confiança. Se o seu cliente não confiar em você, ele não vai comprar de você. Você pode ter a melhor metodologia. Se ele não confiar em você, ele não vai comprar de você. Ok, e como é que o seu cliente confia em você? Primeiro, e óbvio, ele precisa te conhecer. Se ele não te conhece, como é que ele confia em você? Ele precisa chegar até você. E como é que ele chega até você? Como é que você está chegando até o seu cliente? E uma das estratégias que mais funcionam, que mais tem resultados, porque trabalha nessas objeções iniciais, né, que todo cliente tem, que é: eu não te conheço? Será que você é confiável? Será que você realmente vai fazer isto que você está dizendo? Será que vai funcionar para mim? Essas são as principais objeções iniciais dos clientes. Como é que você quebra elas de uma forma extremamente efetiva? Vendendo sem vender. O que isso significa? O que significa vender sem vender? É você ter estratégias aonde, né? Você vai ter contato com o seu cliente, o cliente vai poder se relacionar com você, ele vai poder te conhecer e
Consequentemente, vai poder confiar em você ou não. E o que é que vai fazer ele confiar em você ou não, né? Aí sim é a sua entrega. A entrega que você faz. Aquilo realmente para ele gerou uma transformação, aquilo realmente tocou ele, fez ele se movimentar. Ah, então você é confiável, porque você entregou aquilo que você me prometeu. E aí sim, a partir disso, ele compra de você. Desde que você, claro, aí tenha o serviço para vender, né, para o seu cliente, para a dor específica dele. Sempre que a gente fala em vendas, né, eu sempre digo que a venda, ela começa do final para o início. O que isso quer dizer? Que a primeira coisa quando você vai montar uma estratégia de vendas, a primeira questão, e aqui eu já estou partindo do pressuposto que você conhece seu cliente, você conhece as dores. E você tem serviços que sanam essas dores, certo? Isso aqui é ponto básico. Sem isso, você não vende mesmo. Se você ainda está vendendo metodologia, se você ainda está vendendo coaching, dificilmente você vai vender. Porque quando você está vendendo coaching, você está vendendo metodologia. O foco está na metodologia e não no seu cliente, não na dor dele. Coaching é metodologia, certo? Coaching não é a solução do problema do seu cliente. Eu sempre brinco e digo isso, né? Ninguém acorda de manhã dizendo, vou fazer um processo de coaching, vou fazer um workshop, vou fazer um treinamento. As pessoas não acordam dizendo isso. As pessoas acordam dizendo e pensando, eu tenho problema X, eu preciso resolver. É sobre isso que você tem que falar com o seu cliente para você vender. E aí sim, o jeito que você resolve, que você ajuda o seu cliente, ok. Aí sim é através do coaching, é através de metodologias vivenciais, de trabalhos de grupo. Mas percebem? Isso é metodologia, isso é meio. Isso é meio, ok? Que você tem que ter a maior maestria. Porque se você não dominar a metodologia, é óbvio que você não gera transformação. E aí você pode até vender uma primeira vez, mas não vai vender a segunda. Mas vamos lá, qual é a estratégia perfeita então, né? A estratégia perfeita são, né? Nós temos algumas estratégias, eu quero falar sobre uma aqui hoje. Né? Uma estratégia que funciona maravilhosamente bem é você fazer o workshops, certo? E você fazer o workshops com cachê social. O que isso significa? Não é você fazer workshops gratuitos, é você fazer workshops beneficentes, certo? As pessoas, a grande maioria das pessoas tem uma necessidade, gostam de contribuir, certo? Então, quando você faz um evento aonde o valor, o pagamento para este evento, né, é um cachê social, certo? E aqui um cachê social pode ser 5 quilos de alimento, uma cesta básica, certo? E que eles sabem que aquilo vai ser revertido para uma instituição, né, para famílias carentes, as pessoas gostam, elas se conectam com isso, certo? E aqui você quebra já uma objeção de cara também, que é a questão do valor, né? Do valor financeiro, certo? Porque é muito diferente as pessoas pagarem R$ 50, por exemplo, ou R$ 100, ou elas doarem uma cesta básica. O significado, quando eu estou fazendo uma doação, eu me sinto parte daquilo, certo? E isso ajuda isso ajuda a todos. Ajuda você, que vai estar se posicionando no mercado de uma forma diferenciada. Ajuda o seu potencial cliente, que vai, além de se beneficiar com o seu workshop, ele vai contribuir para a sociedade. E ajuda a sociedade também através desta contribuição, né?
através dessas doações que você vai fazer a partir do seu trabalho. E aqui tem uma questão bem interessante, né? Nós coaches, nós profissionais do desenvolvimento humano e comportamental, a grande maioria de nós tem um grande valor que é o da contribuição, sim. Que é o de querer ajudar, é de contribuir, é de poder fazer diferença na vida das pessoas, da sociedade, criar um mundo melhor. Então, na verdade, quando nós utilizamos essa estratégia, né, dos workshops beneficentes, esta é uma estratégia que beneficia a todos, certo? Mas agora eu vou falar em termos de vendas. Em termos de vendas, você trabalhar com workshops vivenciais, aqui você precisa entender, uma das primeiras questões é essa, certo? Workshops teóricos não constroem sua autoridade e dificilmente geram mais vendas, certo? Eu tô falando aqui de workshops vivenciais. Lembram que eu disse que a nossa venda é relacional. E uma das primeiras questões que o nosso cliente, ele precisa superar é confiar em nós. E como é que ele confia? Ele confia se ele perceber, se ele ver que aquilo que a gente está fazendo, que a gente se propôs a fazer, realmente fez a entrega que a gente prometeu. Gerou uma transformação nele. Lembre, o seu cliente não está interessado no seu produto, no seu serviço. O seu cliente está interessado não é no que você faz, é no que é que você faz com ele. Qual é a transformação que você causa nele? O que isso traz de positivo nele? Aqui tem outro ponto importante quando a gente está falando de vendas. O centro da venda não é você. O centro da venda é o seu cliente, as suas necessidades. Você é um instrumento. Você é coadjuvante nesse processo. O ator principal é o seu cliente, não é você. Por isso que eu sempre brinco, né? Se você tá aí preocupado de que, eu não vou fazer uma live, porque eu não tenho cenário, eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho o melhor microfone, é porque você tá com o foco completamente distorcido. O foco está em você. E talvez esse seja o motivo pelo qual você não vende. O foco da venda não é você. O foco da venda é o seu cliente. O herói é o seu cliente. A história é a do seu cliente. Você é o mentor que vai ajudar ele nesta caminhada. Se a gente fosse pensar em termos de filme, né, o seu cliente é o ator principal. Você é aquele que ajuda o seu cliente a ganhar o Oscar. Não é você que ganha o Oscar. Você ganha o Oscar, né, de melhor coadjuvante. Você é o que ganha o Oscar, né, do melhor roteirista. Mas o ator desta história é o seu cliente, não é você. Então, quando a gente está falando em vendas, a venda ela é toda focada no seu cliente. Então, quando você está num trabalho para vender, esqueça que você quer vender. Você precisa pensar nisto antes, certo? Vou dar o exemplo da estratégia dos workshops beneficentes, né? E por que eles funcionam tão bem. Eles funcionam tão bem exatamente pelo que eu falei, né? Tem o valor do workshop financeiro, é uma contribuição e as pessoas querem contribuir. Né? As pessoas na sua essência são boas e elas querem contribuir, certo? Então, quando você, por exemplo, lança um workshop, aonde o valor, né, o ingresso, entre aspas, vamos dizer assim, é uma cesta básica, 5 quilos de alimento, e que eles sabem que aquilo vai ser revertido para uma instituição carente, só por isso as pessoas já se engajam, certo? Só que se você ainda tiver aí um workshop extremamente
que gere a conexão com a dor do seu cliente, não tenha dúvida que ele vem. Aí, você faz um workshop, o melhor workshop da sua vida, dentro da metodologia vivencial, certo? E qual é a grande vantagem de workshops? Os workshops, eles fazem uma grande entrega, mas é uma grande entrega num ponto específico. Um workshop não desenvolve competências, mas ele trabalha nas duas primeiras fases, que levam para a construção da competência. Então, se você faz um workshop dentro da metodologia vivencial com o foco adequado, não tenha dúvida que esse seu cliente vai imediatamente confiar em você. Você vira autoridade para esse seu cliente e você gera uma grande transformação nele. Só que, ao mesmo tempo, ele se dá conta que este foi o primeiro degrau e ele precisa dar outros passos. E é aí que você vende a continuidade. Então, workshops, eles são a estratégia perfeita para gente vender sem vender. E o vender sem vender é: você desperta você faz uma grande entrega, mas você abre várias outras necessidades. Só que agora, esse cliente já te conheceu. Você já virou autoridade para ele, porque quando você faz um workshop dentro do tema certo, com a metodologia vivencial certa, você vira autoridade instantânea para aquele grupo que está ali. E aquelas pessoas vão ver a necessidade da continuidade, porque no workshop isto acontece se você conduz dentro do tema certo e da metodologia certa. Surge a necessidade da continuidade. Quantas vezes você já não foi num evento, né, que você ficou extremamente satisfeito e que te abriu, te ajudou, mas ao mesmo tempo ficou muito claro para você de que, ok, agora eu preciso dar os próximos passos. Só isto foi maravilhoso. Mas se realmente eu quero ir à frente, eu preciso continuar. Um workshop tem exatamente este poder. Um workshop faz exatamente isso. Então, a grande estratégia é: faça workshops. E hoje nós estamos tendo uma grande vantagem de poder fazer workshops dentro da metodologia vivencial no formato online. Você já pensou que você pode hoje estar trabalhando com o Brasil inteiro e não apenas com as pessoas aí da sua cidade? Você já pensou que você pode hoje, pelo nosso momento, e esse é um dos ganhos que este momento nos traz, que não existe fronteiras para o seu trabalho? Se antes você atendia basicamente a sua cidade, a sua região, que hoje você pode atender o Brasil inteiro, e até fora do Brasil nós temos vários alunos que atendem, tem clientes fora do Brasil também. O online, ele nos permite isso, né? O online, ele realmente tira os limites, ele tira as fronteiras. Ah, mas Liana, é possível? E aí tem muitos coaches, aqui tem uma outra questão importante, né? Muitos coaches assim: ai, Liana, mas eu gosto do relacional, eu gosto do contato, o online eu não... fazer um workshop online, fazer um atendimento online, né? Eu tenho necessidade do contato. Tá, vamos lá. Todo mundo tem necessidade do contato, certo? Quantas crianças, e talvez os seus filhos, como os meus, né, tem muita necessidade do contato, mas não vão deixar de estudar, porque agora precisa estudar online. Então, tem uma questão real também, agora vou ser muito sincera com vocês. Tem uma questão real também, de que tem muitos profissionais que dizem que querem vender, que falam que mudam crenças, que trabalham com crenças, que levam o cliente do ponto A para o ponto B, mas não fazem isso consigo.
não quebram as suas crenças, não fazem o que tem que fazer. E que história é essa que eu ensino para o outro e eu não faço? Eu nem preciso mais falar isso, né? Eu acredito, se você me segue, você já me escutou falar isso tô falando isso há 5 meses. Se você ainda não tem um produto online, se você ainda não é produto, vamos lá, deixa eu esclarecer aqui, porque às vezes isso pode gerar confusão. Eu não estou dizendo que você tem que ter produtos online, a sua entrega tem que ser online, que é coisas completamente diferentes, certo? Um workshop, você entrega presencial e online muito tranquilamente, com a mesmíssima qualidade. Um processo de coaching individual, você faz online, presencial, sem problema nenhum. Ao vivo, né? Quando eu digo presencial, quer dizer ao vivo e online, de uma forma muito tranquila. Então, se você ainda tá nessa de que, ai, mas eu não sei, eu não gosto, eu sinto muito em te dizer. Mas o seu negócio está fadado ao fracasso. Por quê? Primeiro, você tende a estar ensinando algo que você não acredita, porque você não faz com você. E isso pega na credibilidade, certo? Quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento humano e comportamental, os nossos clientes, certo? Eles se desenvolvem mais pelo nosso exemplo do que pelo que nós estamos falando. É muito mais por aquilo que a gente mostra do que a gente fala. Falar, qualquer um fala. Qualquer um diz que tem propósito, qualquer um diz que tem a missão, eu quero impactar, eu quero viver de coaching, mas pouquíssimos fazem. Então, se você está aí ainda preso nas suas crenças, nos seus limites, né? Ultrapassa isso. Porque como é que você está dizendo que você ajuda o outro a fazer, a ir, se você não faz? Ninguém dá o que não tem, vamos combinar. Certo? Você já deve ter escutado isso. E eu acredito piamente nisso. Ninguém dá o que não tem. Se você não se você não ousa, se você não se arrisca, se você não vai para um próximo nível, que história é essa que você ajuda o outro a fazer isso? Isso é teoria, isso não é prática. E as pessoas não se conectam com quem é só teoria. Se você tá aí preocupado com você, do que, eu não sei, eu não faço, o que você já tentou? Você de verdade já tentou? Ai, mas eu tenho medo. Não tem problema. Vai com medo mesmo. Não tô dizendo, né, de forma alguma, né, que você vá lá louca, certo? De qualquer jeito. Mas o que eu tô dizendo é, sentado no seu sofá dentro de casa, as coisas não acontecem. E aí não interessa se você tem 1 ou 20 formações. Se você não transformar o seu conhecimento, seu propósito em serviços, você, infelizmente, vai estar na vala comum dos 95% dos coaches que literalmente matam o seu negócio e deixam de ajudar muitas pessoas. Então, isso que eu falei agora, né? Dessa história de que, ok, hoje para você vender, muitas coisas já estão abrindo, já estão voltando. Mas saiba, a grande conexão ainda está por aqui. Está no online ainda, de você chegar. Nós temos centenas de alunos que estão vendendo e vendendo muito. Como eu conheço centenas de coaches, que estão pior agora do que quando começou a pandemia. Mas não é por causa da pandemia. É porque realmente não estão fazendo. Não estão indo a campo. Né? E vejam como isso é interessante, né? Quem tem filhos aqui sabe. Todos os nossos filhos precisaram se adaptar e não interessa a idade. Tiveram que se adaptar a este momento a ter aulas online. Eu tenho um filho de 10 anos, né, que 2 dias por semana ele tinha aula o dia inteiro, certo? O dia inteiro, manhã e tarde.
A escola levou ali uma semana e pouco para conseguir começar a se organizar. Hoje, neste momento, ele tem aula normal. Nos dias que ele tem aula o dia inteiro, eu brinco que eu fico até com dó, porque ele entra às 9 horas da manhã em aula, ele sai ao meio-dia, ele volta às 1h30 e ele sai às 5h30. Ele tem 10 anos de idade. E eu não imagino que foi fácil para a escola fazer esta adaptação de uma forma tão rápida. Mas ela fez. E ela fez pelo quê? Porque de verdade ela tem um propósito, ela tem um negócio e ela sabia que se ela não se adaptasse, as coisas iam ficar muito pior. E a grande pergunta para você é: e você, já fez? Você já fez as adaptações necessárias? Eu tenho certeza que a escola, quando fez esta virada e se obrigou a fazer esta virada, ela tinha muitas incertezas. Ela tinha muitos receios de que podia não dar certo, de como é que ia ser, mas ela foi ajustando. Começou perfeita? Óbvio que não. Porque essa não era uma expertise da escola. A escola era presencial, não era online. Mas ela fez o mais importante. Ela fez. Ela se dispôs a fazer. E hoje, né? Hoje, de verdade, e essa semana até, né, veio, né, uma pesquisa perguntando se voltar ao online, que aqui no Paraná tá para voltar agora em setembro, né, a previsão é de volta do presencial, e ela perguntou: você gostaria de, né, que seu filho voltasse para o presencial ou ficasse online? Eu disse: eu quero que ele fique online, até realmente as coisas estarem sob controle, porque Curitiba ainda não tá, né, aqui o Paraná ainda não tá, o Paraná ainda tá no vermelho. Ele não está perdendo em nada. A escola fez uma ótima adaptação e é uma escola que lida com crianças. E quantos de nós, né, que eu brinco marmanjos, estão aí ainda se queixando e dizendo que eu não estou vendendo, que eu não estou fazendo, que eu não estou conseguindo. Eu te digo, se tu não está conseguindo é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Porque quem está fazendo está vendendo. E está ajudando muitas pessoas nisso, né? No começo eu disse, né, que a minha missão é ajudar os coaches, né, a transformarem o sonho em realidade. Só que aqui tem algumas questões bem interessantes, né? Eu ajudo coaches a transformarem o sonho em realidade, né, aqueles coaches, né, que de verdade querem transformar a sonho em realidade. Aqueles coaches que ainda estão no mundo da fantasia, achando que o cliente vai cair no colo, que basta ele dizer que ele é coach, que coach é maravilhoso, e ele vai com isso ter um negócio lucrativo e sustentado, de verdade, esses são coaches que eu não ajudo. Né? Por quê? Porque esses são coaches que de verdade não querem fazer. Então eu ajudo sim, eu ajudo centenas de coaches a transformarem o seu sonho em realidade. Como que eu faço isso? Ajudando os coaches a monetizarem o seu conhecimento, a pararem de ficar na zona de conforto só estudando, porque isso é zona de conforto. Não estou dizendo aqui que vocês não têm que estudar. Eu estudo até hoje e eu sei que eu vou morrer estudando, certo? Mas ficar naquela de que eu ainda estou estudando, eu ainda estou me preparando, isso é zona de conforto. Isso é uma, eu sempre brinco, né, que é um jeito bonito, né, de dizer que você não faz nada para ter um negócio. Né? Ficar estudando, somente estudando, é zona de conforto pura, certo? É um jeito de você não ir para campo. É um belo jeito, é um jeito, eu brinco, eu trabalho, vocês sabem, né, com empresas direto. E muitas vezes as empresas acham palavras bonitas para falar coisas que não são legais, certo? Tipo,
Empresas que não têm planejamento nenhum, que são atropeladas, que são bagunçadas, elas dizem, né, muitas, né, usam a palavra bonita e dizem que elas são ativas. Eu digo para elas, não, vocês estão achando uma palavra bonita para não admitir que vocês são bagunçados, que vocês não têm planejamento, que vocês não têm organização nenhuma. Tem líderes que dizem, não, mas é que eu sou direto, eu sou firme, né? Eu disse, você está achando uma palavra bonita para dizer que você é mal educado. Para não dizer que você é mal educado. Para não dizer que você é grosso. Porque é isso que você é. Isso não é ser direto, isso é ser grosso. Em alguns casos, claro. Né? E os coaches fazem isso também. Acham palavras bonitas na linha, estou me preparando, estou estudando, quando acabar esta formação, quando. Isso é um jeito bonito para você não admitir que você ou não está disposto, né, ou não tem a necessidade, ou de verdade não quer fazer o seu negócio acontecer. Porque se você de verdade quiser, você vai continuar estudando sim, mas você vai estar estudando e vai estar indo para a prática. Porque tem coisas, nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Então você pode morrer planejando, estudando. Quando você for para campo, você vai ter exatamente as mesmas dificuldades. Então, como é que a gente vende? Qual é a melhor estratégia para se vender? Vá para campo. Transforme o seu conhecimento, o seu propósito em serviços que sejam desejados e use as estratégias dos workshops vivenciais. Entre no mercado desta forma. Isto te dá experiência, isto faz com que você se coloque no mercado de uma forma completamente diferenciada. Isso faz com que você se torne conhecido, você se torne referência. E faz com que você venda os seus trabalhos. Se tem um jeito certo de você não vender, é você não fazendo nada, certo? Aí você não precisa nem ter, não precisa nem ficar na dúvida, certo? Ai, Liana, mas eu ainda não sei fazer workshops, eu não sei transformar workshops. Ok, então vai aprender. Mas aprende rápido e entra em campo, certo? Aprende rápido e entra em campo. E você vai melhorando conforme você vai caminhando. Ok? Então, este é o meu convite, até porque, né? Semana que vem, e por perceber, realmente eu percebo essa dificuldade, né? Essa procrastinação, essa que para muitos coaches é muito difícil sair dessa zona de conforto, que é o do conhecimento, porque aqui vamos lá de novo, não é porque eu sou extremamente cuidadoso, eu não vou, eu realmente assim preciso dominar. Isso é um jeito bonito de dizer que você não está indo para campo, certo? Que você não está fazendo, certo? Para ir para campo você precisa ter só um serviço. Se você tiver um serviço que atenda a dor do seu cliente, você já pode ir para campo, certo? E depois você vai construindo o restante, ok? Como eu disse, eu sei que essa é uma grande dor, né? E nós temos aqui no Instituto um projeto que eu amo de paixão, que é um projeto social, que nós vamos estar relançando ele, é a 5ª edição dele agora, né? E segunda-feira eu vou contar para vocês todos os detalhes, né? Este é um projeto social e neste momento, né, ele sempre fez muito sentido. E neste momento ele faz um sentido ainda maior, porque nós temos muitas empresas, muitos líderes, muitos profissionais de verdade necessitando da nossa ajuda, certo? E eu vou estar abrindo, né, lançando aí, colocando a 5ª turma do nosso projeto social que nós temos aqui do Instituto, né? Então, se você quer conhecer ele,
Me acompanha aqui segunda-feira. Segunda-feira às 8h30 eu vou estar lançando ele oficialmente, né? E este é um projeto que realmente ajuda a todos. Ele é um projeto que ajuda você, coach, a ir para o mercado de uma forma completamente diferenciada, segura, porque você vai ter meu acompanhamento. Você ajuda as empresas, os líderes, os profissionais que estão precisando muito da nossa ajuda neste momento. E você, de verdade, ajuda a sociedade. Então, ele é um projeto realmente que ele traz um grande benefício para todos, né? Para nós, para as empresas, para os líderes, para os profissionais e para a comunidade. Então, se você quer conhecer este projeto, né, e poder se engajar neste projeto, segunda-feira eu vou estar lançando ele oficialmente aqui, na live de segunda-feira, às 8h30 da manhã. Então, se você quer fazer parte de uma grande corrente do bem, né, e você já é aí nosso aluno, me acompanha segunda-feira, né, porque eu estou preparando ele de uma forma muito especial para todos, muito especial para você alavancar o seu negócio, para você ir para campo, para você se diferenciar, para você de verdade cumprir com o seu propósito de contribuição, né? Para ajudar as empresas, os líderes, as equipes que precisam da nossa ajuda, né? Mais do que nunca, e para ajudar a comunidade, para ajudar as instituições que necessitam também da nossa ajuda neste momento. Então, realmente é um grande projeto do bem, uma grande corrente do bem, um grande movimento do bem, né? Que só traz coisas boas, positivas e crescimento para todos que estão envolvidos. Então, fica aqui meu convite, segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu vou estar aqui explicando sobre todo este projeto. Se você é nosso aluno, esteja aqui, porque este é, sem dúvida alguma, um projeto que vai te ajudar a cumprir com o seu propósito, com o seu valor de contribuição, que vai te levar para o mercado de uma forma diferenciada. Você vai ter meu apoio, a minha orientação, a minha mentoria, certo? Nós vamos ajudar as empresas a alavancarem, nós vamos ajudar as empresas a darem conta deste momento e crescerem e se fortalecerem. Nós vamos ajudar os líderes, nós vamos ajudar os profissionais que estão precisando da nossa ajuda, através de uma coisa fundamental, que é o nosso conhecimento. Então, segunda-feira eu vou lançar aqui, né, este projeto do bem, esta corrente do bem, aonde de verdade você vai colocar o seu conhecimento em prática. Você vai transformar de verdade o seu propósito em ação efetiva. Mas lembrando, o meu objetivo, a minha meta, o meu propósito é ajudar você a transformar seu sonho em realidade. Mas, para eu ajudar você a transformar o seu sonho em realidade, você tem que fazer a sua parte, certo? Eu vou pegar pela mão quem fizer parte desse projeto, mas eu não tenho como fazer por você. Então, se você é daqueles que quero, mas não quero fazer minha parte, este movimento não é para você. Mas se você realmente, de verdade, quer transformar o seu sonho em realidade, ter um negócio lucrativo sustentado, quer de verdade contribuir com a sua comunidade, com a sociedade, se você quer fazer parte de um projeto que vai estar no Brasil inteiro, vem aqui segunda-feira, que nós vamos conversar exatamente sobre isso. Combinado? Meus queridos, acho que não teve perguntas aqui, né? Pelo que eu fui olhando, deixa eu ver. A Ilane dizendo, verdade, temos que estar dispostos à mudança, todo mundo o tempo todo vencer as barreiras. É isso aí, né? Senão é o tal que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E se tem algo
que faz com que a gente possa ajudar o outro é a gente poder ser exemplo, certo? As pessoas não se conectam com a sua teoria, as pessoas se conectam pelo que você é, pelo que você faz. As pessoas não compram o seu serviço, o que você faz, elas compram o que isso faz com elas, certo? E isso precisa estar extremamente conectado com a sua verdade, com o que você acredita. Porque as pessoas, e eu falei no começo hoje sobre credibilidade, né? A credibilidade, ela não acontece pelo que você diz. Ela acontece pela verdade do seu olhar, pela verdade das suas atitudes. É isto que gera credibilidade, são as suas ações. São as suas ações, as suas conduções, os seus passos, o seu olhar, o brilho no seu olho, e não o que você diz. Dizer qualquer um diz. Fazer poucos fazem. Eu realmente quero que a gente possa ampliar, né, essa corrente do bem. Então, te espero aqui segunda-feira, para que a gente possa, nesta corrente do bem, ajudar o Brasil inteiro. Ok? Um grande abraço, meus queridos. Um ótimo final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus e nos encontramos aqui. Chame seus amigos, seus colegas, os profissionais, coaches de desenvolvimento que têm como valor a contribuição, mas a contribuição verdadeira. Ok? Espero vocês aqui segunda-feira, 8h30 da manhã. Um grande abraço. Nos vemos, nos falamos na segunda. Tchau!